Olá, bom dia a todos, todas que nos assistem, que estão nos acompanhando nesse Sexto Savanas no Cerrado, com o título Vozes Fronteiriças e Resistência nas Literaturas Africanas e Afrodiaspóricas. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a excelentíssima embaixadora de Gana, a professora e poeta Abena Busia. Bom dia. Bom dia. Ok. Então, irei fazer uma apresentação. Sim, eu preparei, eu havia pensado em ler em inglês, eu vou ter que traduzir e traduzindo algumas coisas, né? Então, Ghanaian diplomat and poet H.E. Abena P.A. Busia, currently serving as her country's ambassador to Brazil, is a professor in the Department of English and Women's and Gender Studies at Rutgers. Ela foi professora no departamento de inglês e também de mulheres com foco nos estudos de gênero na Universidade de New Jersey, Rutgers, the State University of New Jersey. She has published widely, lectured extensively, and taught workshops and master classes on curriculum transformation around the world in the areas of gender, race, and multicultural studies. Então, ela tem publicado bastante, dado palestras e ensinou em cursos de pós-graduação em muitos países do mundo nas áreas de gênero, raça e estudos multiculturais. She has received fellowships and awards from numerous organizations, including the Rutgers University President's Award for Distinguished Public Service. Ela tem recebido diversos prêmios para sua atuação no serviço público. She's a founding board member of several international organizations. Ela é uma das fundadoras de organizações internacionais, inclusive a Fundação Busia, né? Para o qual ela tem servido como um liaison ou um contato internacional entre the African Women's Development Fund, né? Seria um desenvolvimento para mulheres africanas, um fundo de desenvolvimento para as mulheres africanas, né? For which she served as the founding program committee chair and AWD Fund USA, for which she has served as executive chair. Então, ela foi uma das fundadoras também do programa do comitê de AWD Fund USA. She is also one of the 3 project co-directors and series editors of the award-winning 4-volume Women Writing Africa project, published by the Feminist Press between 2002 to 2008. Então, ela foi uma das diretoras, né, nesse projeto que ganhou prêmios também, nesse projeto de Women Writing Africa Project, é o projeto de escritoras mulheres, né, da África que estão produzindo, né, e publicaram esse projeto, né, um livro, volume, pelo Feminist Press, né, entre 2002 a 2008, e é importante destacar que a professora, poeta, embaixadora Abena Busia também é poeta, com vários poemas publicados. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Okay. So you're very welcome, and please feel free and welcome to give your speech, give your talk. Thank you. And forgive me for speaking in English. Next time That's you invite okay. me, I'll speak in Portuguese. Sim, então ela está se desculpando por falar em português e promete falar em português no próximo encontro. Okay, so I'm very happy to be able to join you this morning. And Estou muito feliz de estar com vocês hoje. I need to begin with thanks and an apology. Sim, eu gostaria de agradecer e também pedir desculpas. My thanks to the organizing committee of the Grupo Mayombe of UNB.
for putting on this Agradecimentos conference ao comitê organizadora do Mayombe, do and nosso for grupo de pesquisa, inviting me. por ter me convidado. And I owe a particular thanks to Professora Doutora Noma Diana. E muito obrigada também para a professora Norma Diana. Eu. First of all, for changing times with me when I had to change my travel plans. Primeiramente, por ter trocado comigo quando foi necessário trocar os planos de viagem. And then suddenly, for putting up with the lateness with which you got my text. I don't think I need to translate that. Okay. We can move on. So, though my title remains the same as advertised, my focus has shifted slightly because I wanted to concentrate on speaking about poems for which I knew I had Portuguese translations. Ok, embora o meu título tenha mudado um pouco, vou manter um pouco da mesma linha do que eu havia planejado, e também eu vou incluir alguns poemas em português. I've been working on this project for a long time. Tenho trabalhado nesse projeto durante muito tempo, portanto. So I have many poems that I can use to illustrate different aspects of the project. Tenho muitos poemas que eu posso utilizar para demonstrar os diferentes aspectos do projeto. So, they're your poems that were translated to Portuguese, right? Yes and no. There are one poem of mine which I translated into Portuguese myself, one poem by a friend of mine which I also translated. So there are 3 poems that I translated, and one poem that of mine that was translated by somebody else. Okay, então ela vai. You not get them? Yes, I did. So okay. There are 3. Tem 3 poemas então que ela vai nos apresentar hoje. São 4, né? Nem todos esses poemas são dela, mas ela traduziu 3 e um delas foi traduzido por um colega. E ela vai nos apontando quais seriam dela e de um colega. Yes, thank you. So 2 are mine, yes, 2 are mine and 2. 2 são dela. Yes. E 2 são do colega dela. So just a little background to this meditation which I've been having for many years now. Vou trazer aqui pano de fundo em relação a essa meditação, esse trabalho que eu tenho feito. And I'm interested in the way being Black and female intersects with our diasporic migrations and reflects itself in our poetic productions. Estou muito interessado em ver como a feminina negra, né, tem uma relação de interseccionalidade aí com o contexto diaspórico e migração. And it's a project that started really because I wrote a poem back in 1990, 32 years ago. Foi projeto que começou quando eu escrevi poema em 1999, mais de 30 anos atrás, when Nelson Mandela was released from jail. Quando Nelson Mandela saiu, teve a liberdade da prisão. And I sat and thought through the 27 years that he had been in prison. Aí eu fiz uma reflexão muito grande sobre esses 27 anos em que ele estava preso. And I wrote a poem going through that time in 5-year increments. Então eu escrevi poema passando por uma fase de 5 anos. Thinking of everything that had happened in Black liberation struggles in the nearly 3 decades.
pensando em questões que aconteceram nas lutas de liberação da população negra durante décadas. And I was moved to write it because by the time he was coming out, everybody was saying 27 years like it was only 27 seconds. Aí me senti chamada para escrever sobre aquilo, porque as pessoas estavam falando naquilo da liberdade de Nelson Mandela, dos 27 anos que ele foi preso, como se fosse 27 minutos ou segundos, a forma pela qual as pessoas falavam sobre isso. And for me, I knew it had been my whole lifetime, the lifetime of our children, the lifetime of my brothers and sisters. And I wanted people to understand the weight of the time. E para mim, isso foi uma vida inteira dos meus filhos, de muitas pessoas. Então, nas minhas escritas, eu queria que as pessoas entendessem, né, o peso desse tempo. But what happened was that when I shared it the first time, all these names and places and moments that meant so much to me, a teacher came to me afterwards and asked me if I could do an annotated version for her and her colleagues. Aí, quando eu publiquei pela primeira vez, uma professora minha veio me perguntar se eu poderia fazer uma versão annotated would be abridged. No, with explanations for each reference. Ok. Então, uma professora veio me perguntar se eu poderia incluir as referências, né, nessa minha escrita que eu havia apresentado. So, out of that realization that something that was so clear to me was not clear to other people, grew this project. Então, foi aí então que eu entendi que algumas coisas que foram claras para mim, né, não foram tão claras para outras pessoas. Aí, no momento de começar a criar as referências, de fazer as explanações, explicações, que criou-se o meu projeto. So I started by simply going through my poem and other people's poem, explaining to people who didn't know Black history who every person was or what every incident was. Então, foi assim que eu comecei a dar palestras para explicar para as pessoas o que seria a história das pessoas negras, Black History, e para explicar quem são as pessoas, as figuras importantes, quem somos nós. And what continues to intrigue me is the way poetry, in both form and content, becomes a mode of resistance in African diasporic work. Então, o que continua sendo intriga para mim é como poderia repetir? Could you just repeat the last part? The way in which poetry in form and content becomes a mode of resistance in African diasporic work. Sim, o que continua me trazendo intriga é como a forma e conteúdo da poesia pode ser importante dentro dos trabalhos que focalizam a diáspora africana. Yes, and so my inquiry is framed by two important concepts. Dessa forma, a minha investigação é organizada por dois conceitos importantes. The first is a classic definition of diaspora literacy given us by Veve Clark. Então, o primeiro conceito é de letramento em diáspora, o letramento diaspórico, pelo intelectual Weber Clark.
Gente, eu acho que a nossa palestrante teve um problema técnico, ela caiu, mas a gente aguarda por aqui que logo ela voltará. Então, aproveitando desse momento, eu gostaria de pedir para aqueles que não se inscreveram ainda no nosso canal para fazer isso. Okay, so I disappeared briefly. So I want to read the definition of diaspora literacy, or do you just want to do the Portuguese? Então, eu gostaria de ler aqui o conceito de letramento de diáspora. Então, em diáspora, né? Então, ela pediu para eu ler em português aqui. You could read it first in English and then I could read it in Portuguese. Okay, I'll read it right. Diaspora literacy is the reader's ability to comprehend the literatures of Africa, Afro-America, and the Caribbean from an informed indigenous perspective. The field is multicultural and multilingual, encompassing writing in European and ethnic languages. In the current, Okay. all right, okay, you translate that part then. No, you could finish. I'm trying to Okay. locate my version in Portuguese. Oh, okay. In the current textual environment, diaspora literacy suggests that names such as Populvo, Legba, Mande Sambuk, Nani, Jose Marti, Bigger Thomas, and Marie Chauvet represent mnemonic devices whose recall releases a learned tradition. This type of literacy is more than a purely intellectual exercise. It is a skill for both narrator and reader, which demands a knowledge of historical, social, cultural, and political development generated by lived and textual experience. Throughout the 20th century, diaspora literacy has implied an ease and intimacy with more than one language, with interdisciplinary relations among history, ethnology, and the folklore of regional expression. Okay, that's just wonderful. All right. So I'm seeing here the English version. You sent me the English version. Yes? Yes, I thought you were going to, I sent it to you early so that you could Yes. translate it. Sorry. No problem. All right. So let's take a look here. I'm locating it. Yes, I had a little bit of difficulty. So, Okay. diaspora literacy, given by V.V. Clark as one which depends upon. Então, vamos lá para entender como seria essa conceitualização em português, né? Do letramento de diáspora. Seria a capacidade do leitor para compreender as literaturas de África e Afro-América, né? E do Caribe, a partir de um ponto de vista, uma perspectiva indígena e informada. Esse campo, né, é multicultural, multilingual, que inclui as línguas étnicas europeias, e vão incluir essas perspectivas europeias também. No texto atual, né? Diaspora literacy suggests, então, letramento de diáspora sugere, né? Vai nos sugerir que os nomes como Populva, Legba, Main, Desnambuk, Nani é jamaicana. Yeah. Nani, José Marti, Bigger Thomas e Marie Chauvet vão representar mnemonic devices, né? São ou ferramentas mnemônicas, né? Cuja chamada releases a learned tradition vão nos mostrar uma tradição construída.
Então, esse tipo de letramento é mais de ser puramente um exercício intelectual, né? Trata-se de uma capacidade, ambos, para o narrador e o leitor, que vai exigir um conhecimento, né, do desenvolvimento histórico, social, cultural e político, né, que tem sido gerado pela experiência, né, vivenciada e a vivência textual. Durante o século XX, esse letramento da diáspora, né, tem sugerido uma possibilidade de relação entre mais de uma língua, né? Desenvolvendo uma relação interdisciplinar entre história, etnologia, folclore e a expressão regional. Thank you. And the second two concepts, I have two quotes from, are on the poetry of witness and the realm of the social as expressed by Caroline Forcher. Então, So, sim, agora ela vai nos apresentar os outros dois conceitos, né? Vamos ver. Ela vai ler primeiro em inglês, depois eu faço uma tradução. okay. So, in the poetry of witness, the poem makes present to us the experience of the other. The poem is the experience rather than a symbolic representation. When we read the poem as witness, we are marked by it and become ourselves witnesses to what it has made present before us. Language incises the page, wounding it with testimonial presence, and the reader is marked by the encounter with that presence. Witness begets witness. The text we read becomes a living archive. Wow, wonderful. Ok. Yes. Então, vamos verificar aqui esse segundo conceito, né, da poesia de testemunha, né, e a dimensão da dimensão do social, de acordo com a intelectual Caroline Forcher, né? Então, o conceito se refere ao seguinte, né? Dentro, né, dessa poesia de testemunha, o poema se faz presente para nós a experiência do outro, né? O poema vai nos trazer a experiência do outro. O poema é a experiência, no lugar de ser simplesmente uma representação simbólica. Quando nós lemos o poema como testemunha, nós somos marcados, ficamos marcados pelo poema, e nós também nos tornamos testemunhas do que aquilo que o poema nos trouxe, né? Nós também nos tornamos testemunha da experiência que o poema nos traz. A língua corta a página, tecendo, né, ou nos marcando essa presença de testemunha, né? E o leitor também é marcado pelo encontro com essa presença. Então, testemunha encontra testemunha. O texto que nós lemos se torna um arquivo vivo. Maravilhoso. Yes. She goes on to say that the published writer is one who has been made public and so has entered the social realm, where ideas are discussed and language attended. In urgent times when much is at stake, what we do and say matters, as does our silence and failure to act. If we do not stand apart and stand against the wrongs committed in our name,
we become one of those who went along quietly in the service of those who make history, rather than, as Camus famously wrote, in the service of those who suffer it. Ok. Então, o escritor, ou vamos dizer aqui, né, a escritora, porque I prefer to use the feminine form of writer. Writer Yes, in English yes. is neutral. Neutral, yes. Yes. So, but in Portuguese, I would have to choose between the masculine form and the Choose the feminine. feminine. Ok. Então, a escritora publicada é aquela que tem sido transformado em público, né? Que se veio ao público. E ela, dessa forma, tem entrado na dimensão social, onde as suas ideias são discutidas, onde as ideias em geral são discutidas e a linguagem se torna importante. Nos tempos urgentes, né, de hoje, quando há muita coisa em risco, o que nós fazemos e o que nós dizemos importa, né? Assim como o nosso silêncio e nossa falta de agir. Se a gente não se levantar contra os erros, né, que são cometidos em nosso nome, a gente se torna um ou uma daqueles, né, que se alinharam em serviço daqueles que fazem história, né? Em vez de ser, né, como a frase famosa de Camus, em vez de ser em serviço daqueles que sofreram, né? Suffer it here would be suffer history. Yes. Isso, no lugar daqueles que sofreram a história, né? So here you're saying how it is important how we interpret what women writers say. Yes, and the context, you see, the context I'm reading all these works is that they are writing in the service of those of us who have suffered history. Perfect. So, interpretação, né, dessa colocação é que nas nossas análises, interpretação dos trabalhos, das escritas de mulheres negras, é importante destacar que elas produzem em função daquelas que sofreram, né, a história. Né, que em função daquelas que foram deixados para trás na história, elas estão buscando destacar o seu lugar na história. Yes. So what is important to me in this presentation is therefore looking at the tradition in Afro-diaspora women's poetry of that commitment to social justice. Então, o que é importante para mim nessa apresentação é analisar ou trazer aqui aquilo que é importante na escrita da poesia de mulheres africanas, aquilo que vai ser importante para a justiça social. And they do this through acceptance of a diasporic vision. E elas vão construir as suas escritas, né, com enfoque na justiça social. Elas vão construir isso a partir de uma visão diaspórica. So this vision takes the diaspora as given, as the ground on which they begin. Então, o lugar de partida delas, o ponto de partida é justamente essa área da diáspora, né, a perspectiva diaspórica. And in my larger project, I therefore look at the ways in which this vision affects the poetry, how it addresses, how it's shaped, and how it grapples
with a disturbed world to create rituals that save. Aí, então, eu vou analisar no meu projeto maior, eu vou analisar também como o poema, a forma, né, o conteúdo do poema é influenciado para, ou é como é formado, como é construído para poder. Could you just repeat the last part? Yes, How poetry is shaped to. yes, and to grapple with a disturbed world for creating what is for us saving rituals, rituals that save us, poetic rituals that save us. Como essa poesia vai tratar das questões de rituais, questões culturais importantes que nos salvam, né? Que nos Yes. salvam. So, there are many different ways of undertaking this project. And, Há diferentes formas de abordar esse projeto. and I would like to share poems that take slightly different approaches. Aí eu gostaria de abordar aqui diferentes poemas, eu vou olhar diferentes poemas que trazem uma abordagem um pouco diferente. I want to begin with a very early poem of mine. Eu gostaria de começar com um poema, um dos meus primeiros poemas. Written actually before I started this project. Que, na verdade, eu escrevi antes de ter começado esse projeto. But it came out of my experience of witnessing the power. Mas que esse poema veio a partir da minha experiência de testemunhar o poder. Yes, the power. The power of language used in the service of those who suffer it. O poder da língua ou da linguagem usada, né, por aqueles e por aquelas pessoas que a sofreram, né? As pessoas que foram subalternizadas por essa língua. People who were suffered by or put in a subalternate position by this language. No. People were put in a subaltern position, and the language I heard was releasing them. Ok, as pessoas que foram colocadas em posição de subalternidade, a língua, né, de poesia foi uma forma de libertá-las, de liberar essas pessoas, libertar essas pessoas. Yes, so the language I witnessed was critiquing, was changing the language that made us subaltern. Exactly. Just one question there. This language that you created in your poetry? No. I was at a conference. Okay. And I heard Black women writers speak. Okay. Very powerfully. Okay. And my response was a physical understanding of the power of their language, which gave me the power to write the poem I'm about to read. Ok. Então, ao presenciar, né, a linguagem, a fala de escritoras negras e escritoras africanas, foi então que ela teve essa experiência e ser incorporada por uma linguagem, uma língua de poder que ela poderia utilizar também nas escritas dela. E assim, essa língua é uma forma, traz uma forma de superação, né, da opressão sofrida, né, na história, na língua. I want to share this poem because it's an illustration of Forshay's first comment that witness begets witness.
Ok, então eu gostaria de ler esse primeiro poema, porque ele vai nos trazer de volta ao conceito, né, de poema de testemunha, esse conceito que apresentamos antes, lembrando daquela ideia de testemunha, encontro, testemunha, né, do leitor se tornar, entra numa relação com o poema e trazendo, né, para fora essa experiência, e da mesma forma o poema vai se tornando um arquivo vivo. Então ela vai o poema que ela vai nos ler vai nos lembrar desse conceito. Now, I will read, I won't read it in English, if you don't mind. I'll read my own translation of my Portuguese, of my English poem. That would be great. You will read it in Portuguese? I'll read it in Portuguese. Português. Então ela vai ler para a gente em português. Yes, so no English. I'll try. Great. I translated it recently with a wonderful woman called Thais Mendes. Eu traduzi esse poema recentemente com uma pessoa maravilhosa, Thais Mendes, who was my translator when I went to Bahia to receive an award. Ela foi a minha tradutora quando eu fui para a Bahia para receber um prêmio. So she helped me read this poem. All right. Aí ela me ajudou a treinar a leitura também. Emancipação. Nós somos todas mais e nós temos essa chama dentro de nós de mulheres poderosas. Mulheres com espíritos que são tão furiosas, podemos rir da beleza da vida e ainda fazer você provar as lágrimas salgadas do nosso conhecimento. Pois já não somos mais torturadas. Nós vimos além de suas mentiras e disfarças e nós dominamos a linguagem de palavras, nós dominamos a falar. E sim, nós também olhamos para nós mesmas, nos despojamos nuas e cruas, pedaço por pedaço. Até que nossa pele esteja esfolada com sangue em nossas próprias mãos. Que coisa terrível! Você pode nos causar algo que não fizemos a nós mesmas. O que você pode nos contar? Já não nos limitos há muito tempo. Você não pode saber por quanto tempo nós choramos até que nos rimos sobre os pedaços quebrados de nossos sonhos. A ignorância nos quebrou em tais fragmentos, tivemos que nos desenterrar pedaço por pedaço para recuperar com nossas próprias mãos tais relíquias inesperadas. Até nós nos perguntamos como poderemos guardar tamanho tesouro. Então, não pergunta da forma alguma em que estamos trabalhando dessa vez. Sonhadores, se lembrem dos seus sonhos quando eles são inquietantes. E você não escapará do que nós vamos fazer dos pedaços quebrados de nossas vidas. Uau! Muito poderoso esse poema, né? Very powerful, bringing us to your idea of resistance and resistance through language as well. Yes. Now I'm looking at the time and we have only about 10-15 minutes.
Is That's that fine. If we are a little late, there's no problem at all. okay? It's just that the last poem is quite long. Um, Okay. and so no, so I will read one more. I'll skip one short poem, but I want to go on to Conceição Evaristo's poem. Okay. Um, and you see, what do we make of the broken pieces of our lives? Come in the end, come out of the ordinary. We can create something rich out of the ordinary. Ok. Então, a professora Abena nos avisou que, como o tempo está um pouco curto, ela vai ler mais um poema e de Conceição Evaristo. Esse poema vai nos trazer a ideia de como podemos criar algo magnificente, magnífico, a partir de algo extraordinário, ou out of the ordinary, algo que não é comum, né? Algo que Yes, não é comum. Isso, essa seria a tradução correta, de criar algo magnífico a partir de algo que não é comum, né? yes. And so also it's important to say my sense of ritual can also come out of ordinary things, the things that make us who we are. A minha sensação de construir um ritual, né, pode ser extraído de coisas comuns, né, do que a gente é, de coisas comuns. Eu posso criar algo magnífico. Yes, these rituals, to give an example, if you come from a family that in your childhood always had dinner together around the table, no matter what you were doing, when you leave that space, the memory of that shared evening meal as a family becomes gathers to itself a sense of ritual. Aí ela dá um exemplo, né, de rituais comuns, por exemplo, de estar na mesa jantando com a família. A partir dessa experiência, a gente pode construir um momento de ritual muito importante, significante, né, uma experiência magnífica, né? Aí a gente volta à ideia de construir algo magnífico a partir de uma experiência comum. Yes. And a poem like that, for me, is Conceição Evaristo's poem, The Voices of Women. Ok, aí ela vai dizer para um poema de Conceição Evaristo que exemplifica justamente isso é o poema chamado As Vozes de Mulheres. The Voices of Women. Do you know if that is the original name in Portuguese? Yes, I've sent you the Portuguese because I'm going to read the English and I want you to read the To read the Portuguese. Portuguese. Okay, so Yes, let I me sent locate you it. everything. All right. So I will locate the Portuguese here while you read the English. Okay. And I love the poem so much. The English translation is mine. It's actually the Wow. first thing I ever translated out of Portuguese into English. Uau! Então, ela está nos dizendo que ela fez a tradução desse poema de Conceição Evaristo, né? Ela foi um dos primeiros poemas que ela traduziu do português para inglês. Então, ela irá ler, primeiramente, a versão em inglês que ela produziu, e, em sequência, eu vou ler a versão original, né, de Conceição Evaristo. Ok. The Voices of Women. The voice of my great-grandmother carried the echoes of a child in the bowels of a ship, echoed the lamentations of a childhood lost. The voice of my grandmother carried the echoes of obedience to white folks who owned
everything. The voice of my mother carried the echoes of soft revolt from the depth of other people's kitchens, from beneath the laundry bundles of the dirty clothes of white folks treading the dusty pathways that wind to the favela. And still, my own voice echoes perplexed verses like rhythms of blood and hunger. The voice of my daughter contains all those voices, collects into itself all these silent voices choked in our throats. The voice of my daughter collects into itself the speech and the act of yesterday, of today, and of now. And through my daughter's voice, we will come to hear the resonance, the echo of life made free. Wow, what a beautiful version in English. Wonderful. Estou parabenizando a professora Abena pela magnífica tradução em inglês. Eu vou perguntar onde a gente pode encontrar essa versão publicada. Do you have this version published? No, I did it as part of a Portuguese class. Okay, so wonderful. If you could publish it in your next I will. poetry book. I'm thinking of doing a collection of translations, but yes, Yes, I had it's a very good wonderful. Portuguese teacher who knew I loved poetry, so he assigned me it to try. Wow, wonderful. Thank you. So I'm going to read the version in Portuguese. Yes. Yes? Então, gente, eu vou ler aqui a versão em português, Vozes Mulheres, né, de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhem-se as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Muito poderoso esse poema. It's a lovely poem, yes. Sim. And I like to refer to that poem because there are many forms of diaspora literacy. So there are no big historical names like the ones invoked by Veve Clark. I'm sorry, I forgot I need to be translating. Yes, sorry. If you could start from the beginning and pause, then I will. No problem. So I was just saying, I like to refer to that poem because there are no grand historical names. Ok, Like, então ela gosta de, né, de sempre se referir a esse poema, de apresentar esse poema, porque nele a gente não encontra nomes históricos, grandes nomes históricos, como like, you know, Veve Clark used in her illustration of diaspora literacy. Como a gente viu na demonstração ou naquela explanação de letramento de diáspora, como utilizado por Weber Clark, que a gente viu anteriormente. Or like the ones that forced me to annotate my Mandela poem. Ou como no poemas dela, em que ela foi pressionada a fazer as referências.
Because, for example, that poem, my Mandela poem, begins with the line, I know Patrice Lumumba had been some time dead, and Silvanus Olympio only just. Então, por exemplo, no meu poema Mandela, na primeira linha eu começo apresentando alguns nomes grandes, né, históricos. Could you just repeat the first line? I know I know Patrice Lumumba had been some time dead. Eu sei que há um tempo Patrice Lumumba tem sido morto, foi morto. And Silvanus Olympio only just, that is only recently dead. E Silvano Olympio. e Silvano Olímpio recentemente também foi morto. So that is to say, the names are the names of the big people of the early 60s when I was a little girl. Patrice Lumumba, the first prime minister of the Congo, Silvano Olympio, the first president of Togo, both of whom were killed. Então, nessa primeira linha desse poema de Mandela, eu trago nomes de figuras históricas, né? De Patrice Lumumba e... just repeat who they were. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba foi... And the first prime minister of the Congo. O primeiro-ministro do Congo e Silvano Olympio, the first president of independent Togo. Foi o primeiro presidente de Togo independente. Okay, they were both killed. They were both assassinated. Foram ambos assassinados. Okay. But the reason I like Evaristo's poem is because there is much history in this poem about family relations. Eu gosto muito desse poema de Conceição Evaristo, porque nele a gente encontra muito sobre as relações familiares. Much history. É muita história, né? It's a long history. A gente se encontra uma história aí de geração para geração. Uma longa história. And it started somewhere else. Que começou em outro lugar. It's a gentle reference, but to say that her great-grandmother carried in her memory the memory of being in the bowels of a ship. Sim, nesse poema a gente vê, né, o eu lírico dizendo que ela lembra da bisavó, né, tendo uma memória de estar nos fundos de um navio. So that is the reference to our long history of slavery. Então, isso vai nos trazer a referência dessa longa história da escravização. Infelizmente, ela caiu novamente. Tudo bem, a gente aguarda aqui que logo ela vai voltar. Vou pedir a quem aqui está nos assistindo a preencher um formulário de presença que está na descrição. E ela já voltou. Okay. And so the four generations in that poem. Nesse poema a gente encontra 4 gerações. And so in the end, it's the unspoken name of the poet herself. No final, a gente encontra um nome que não é dito, né, da poeta ela mesma. The poet who has a great-grandmother, a grandmother, a mother, and a daughter. Essa poeta que tem uma bisavó, mãe, filha e neta. And that bears the burden of the historical name that matters to diasporic understanding. E isso vai nos trazer esse peso que é importante para, ou esse valor que é importante para a perspectiva diaspórica.
né? Essa questão das gerações. So, but there are other forms of memorializing which are in fact less subtle than. Mas há outras formas de memória ou de trazer essa memória, né, que são menos sutis, mas também importantes. But yes, and I want to refer to an extraordinary poem by Jane Cortez. Então, eu gostaria de trazer aqui um exemplo disso, é um poema de Jane Cortez, called For the Poets. chamado Para os Poetas. Ou para as poetas, vamos manter o feminino, para as poetas. No, in this case, it has to be masculine. Ok. A forma masculina nesse caso, para os poetas. Because it is dedicated to two dead poets. Ah, porque esse poema é dedicado a dois poetas falecidos. One was Christopher Okigbo. Deles foi Christopher Okigbo, who is the soldier poet who died fighting for Biafra in the Nigerian Civil War in 1967. Foi um soldado poeta que foi morto, assassinado durante a Guerra de Biafra em 1967. 1967. And the other poet is the African-American poet Henry Dumas. Então, o outro poeta seria o Henry Dumas. African-American from New York. Afro-americano de New York. Who was murdered in a New York subway station by policemen in 1968. Foi assassinado numa subway station, na estação de trem. Yeah. Estação de trem, né, de subsolo, tem uma outra palavra para isso que não vem à mente agora, mas na estação de trem, por policiais americanos. And what Jane Cortez does is get us to understand the lived experiences of Black people under siege around the world through the experience of sound. Então, o que Jane Cortez, nesse poema, traz aqui nesse poema, é nos mostrar a experiência de pessoas negras sob ataque, né? E ela faz isso por meio do som, né? Do ritmo nesse poema, por meio da forma desse poema. So, it's a long poem, and I think what we should do is I should end with reading all of it in English. Ok, então ela está dizendo que é um poema bem longo, então ela vai ler ele todo em inglês. Without reading the version in Portuguese? Yes, well, I'm coming to that. So I think what we should do is I'll say what I want to say about it, and you can open through the beginning in Portuguese, and then I'll read the rest in English, only because I'm afraid I'm expected at Itamaraty. Ok, sem problemas. Então, let's go. Yes, so I'll talk about it, and then you can read the first part. First few stanzas, and then I'll read the whole poem. Ok, então ela vai explicar um pouco sobre o poema, vou ler só as primeiras duas partes, duas estrofes, e ela vai finalizar lendo ele em inglês. Okay, so the poem works on multiple levels. Então, o poema tem diversos níveis. The first is the obvious one of name recognitions, like knowing who Christopher Okigbo and Henry Dumas are. Então, o primeiro ela apresenta quem é o Christopher, né, de explicar quem era. Uhum. Yes. But when you look carefully, you'll see that her rage at their deaths.
Mas quando a gente olha, né, com cuidado ou com mais atenção, a gente vai perceber uma certa raiva em relação ao assassino, né, dele. Makes her put together deaths and the violations of Black bodies from around the Black world. Então, ela vai nos trazer uma relação aqui entre a morte dele e a morte de outras pessoas negras, né? O assassino injusto, o assassino injusto de outras pessoas negras do mundo. So she talks about people who are lynched in Texas. Então, ela vai falar de pessoas que são degoladas em Texas, as well as the name of B.J. Forster, the South African prime minister who supported apartheid. assim como a morte, o assassino de um primeiro-ministro sul-africano, né, que ele apoiava, né, o apartheid. O nome dele? B.J. Forster. B.J. Forster. B.J. Forster. Okay, but there's also in this poem a knowledge that comes from within group understanding. I'm sorry, just go back a little bit to B.J. Forster. You said that he supported the apartheid. He is the South African prime minister who established the system of apartheid. Okay. I'm assuming everybody knows what apartheid is. Yes, everybody knows. I'm just making sure I did the right translation. Prime Minister that in 1948 legalized it. It had that codified it into law. Okay, certo. Então, so the translation was correct. You may continue. Yes, okay. But what I'm also saying is that she uses things like that, but she also has what I call in-group understanding, within the group understanding. Sim, ela traz isso e vai nos mostrar. Então, a professora Abena está utilizando um conceito aqui, uma perspectiva que é dela mesmo, que seria o in-group understanding, é uma forma de compreensão de dentro, a partir de dentro. For instance, she has the line, I need pink spots from the lips of trumpet players. Então, ela tem uma linha no poema, eu preciso de... está no texto, it's in the text here, right? Yes. It's from... Can you tell me what verse it's in, so I can read it here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's in the 8th one, the same verse that mentions B.J. Forster. Okay, let me see if I can locate it here. The 8th line. 8th stanza. Look for B.J. Forster. If you see the name B.J. Forster. Okay, I found it. B.J. Forster. Okay. So it's preciso de manchas. I need pink spots. It's 2 lines under. Yes, I found it. Preciso de manchas rosa dos lábios de trompetistas. Yes. Okay. Just that line? Just that line. You see, because in the context, that line is speaking to an understanding, a deep understanding of the pain and the suffering that has come out of the ability of a people that can move the sound of the trumpet to create blues and jazz of our experience. Então, nessa linha, de acordo com a interpretação da professora Abena, essa linha está nos mostrando como essas pessoas, né, negras, a partir do sofrimento, das dores, do abuso, da violência, das injustiças, vão construir o exemplo que ela nos traz aqui, a música jazz, né? Vão construir arte, algo magnífico, a música jazz, dentre outras manifestações culturais. Yes, out of our suffering. So it's a poem which
restores a certain kind of collective diaspora connection out Então of é um poema que vai estabelecer, né, ou nos mostrar essa relação diaspórica coletiva, né? yes, because for example, the very opening sentence Né? Porque is a gente vai ver que até a primeira linha diz o seguinte: a primeira linha do poema diz o seguinte: I need kai kai a glass of apateshi from the torn arm of Bessie Smith ok, precisa de Kai Kai um copo de Akpetezi o braço arrancado de Bessie Smith So not many people, Bessie Smith was a singer, right? yes, the blues singer, Bessie Smith, a cantora de blues. yes. And you see, but not many people will know kai kai or apateshi. Nem todo mundo conhece Kai Kai ou Apateshi. But kai kai and apateshi are two drinks from West Africa. Apateshi is Ghanaian, which is a local, it's like the locally made equivalent of cachaça. Ok, Kai Kai e Apateshi seriam bebidas da África Oeste. Então, a Apateshi seria do Ghana, né? E ela nos trouxe uma bebida que seria parecida com a Apateshi aqui no Brasil, que seria a cachaça. But it has big social uses and always the connotation that you can make it yourself. You know, it's not a smooth Johnny Walker red whiskey. It's what the people drink, what they make and drink themselves. Então, ela vai nos explicar a importância, né? Como é simbólica essa bebida, a Apeteche. Am I pronouncing it right? That's fine, yeah. Apeteche, que é uma bebida que as pessoas mesmas fazem e que tem uma importância social muito grande. Né? Okay, but the most important thing about this poem, which they will hear, então, a coisa mais importante sobre esse poema que vocês irão ouvir agora is that it depends on a cultural understanding of different forms of sound making. É que vai depender, né, de uma compreensão cultural relacionada à produção de sons. She makes a distinction. Então, ela faz, a poeta faz uma distinção between entre e, o, and those kinds of sounds that we make all the time. E aquele tipo de sons que a gente faz, né, o tempo todo. Yeah. So, hey. Vocês entenderam. Yeah. Yeah. And then the point is you have to be in the group to know the difference. If you have a sister. Então, ela está nos explicando que vocês têm que estar por dentro desse grupo para entender a diferenciação, a distinção entre esses sons. Yeah, because if you are close to somebody, you understand the difference between when they go and when they go Aí ela nos explica que quando você tem uma relação próxima com alguém, você vai entender os sons, o que significa cada som que essa pessoa faz, né? Se a pessoa fala isso significa alguma coisa, significa outra coisa, né? So I want to end with you hearing that poem. Então eu gostaria de finalizar aqui com vocês escutando esse poema. Because diasporic knowledge contains a range of things. Porque o conhecimento, né, da diáspora abrange uma dimensão de coisas, de elementos.
And Jane Cortez understands that cultural sounds are also a form of resistance. E Jane Cortez, né, essa poeta do poema, entende que, né, os sons também podem ser ou representam uma forma de resistência. So you, even if when you hear the poem, even if you don't understand English and all the references, it is so powerful that you will know through the body and the senses a different form of knowing that resists annihilation and helps us survive as community. Então, se vocês não entendam, né, as letras em inglês, né, as palavras, de qualquer forma, vocês irão entender essa resistência por meio dos sons, da linguagem corporal. Vocês irão ter acesso a essa sensação, né, de resistência pela comunidade diaspórica. Vocês irão entender isso por meio desse poema. Okay, so shall we do this? I can read just the first two stanzas. Então, I will read, vou ler primeiramente as primeiras duas stanzas e em seguida a professora Abena vai ler o poema por completo. Preciso de go down to make a delta praise for the poets because I think that's important. The first three stanzas, ok. Yes. Preciso de cai. Um copo de apetece. Braço arrancado de Bessie Smith. Preciso do cheiro de Nuscar. O suor do corpo de Durbar. 5 dançarinos de sapateado. E daqueles poupudos reinos dos blues lá do sul. Para dançarmos em louvor a Christopher Okigbo. Preciso de canavial de mulheres supersticiosas, fumaças e plumas do porto do Lobito, crânio de mercenário, cinzas de linchamento no Texas, cobras da meia-noite de Dambala, líquido dos olhos de leopardo, óleo doce das orelhas de idoso, para enaltecermos os poemas. Okay. I tried my best. A glass of apateshi, from the torn arm of Bessie Smith, I need the smell of unsuka, the body sweat of a Durbar, 5 tap dancers, and those fleshy blues kingdoms from deep south, to... Oh no, she had a problem with her internet, but we'll wait here, she'll be back. Gente, eu tô explicando aqui para vocês que ela caiu, mas ela volta daqui a pouco, tá? Ela já voltou aqui, ó. I need a cane field of superstitious women, Fumes and feathers from the port of Lobito, Skull of a mercenary, axes from a Texas lynching, the midnight snakes of Dambala, the liquid from the eyeballs of a leopard, sweet oil from the ears of an elder, to make a delta praise for the poets, on this day approaching me like a mystic number, in this time slot on death row, in this flesh-peaking Sahelian zone, in this dynamite dust and dragon blood and liver cut, I need cockroaches, Congo Square, a scan of Kokian, flaming mouth of a howling wolf, I need the smell of Harlem, spirits from the birthplace of Basuto, mysteries from an Arkansas pyramid, shark teeth, buffalo, gorillas in the rainy season, to boogie for juju praise for Henry Dumas, in this day of 100 surging Zanzibars,
In this day of bongo clubs, moon cafes, and paradise lounges, oh, in this pounded torso of burgundy mush, oh, in this steel cube, in this domino, in this dry period, oh, I need tongues like coiling pythons, spearheads gushing from the Gulf of Guinea, the broken ankles of a BJ Forster, to light up this red velvet jungle, I need pink spots from the lips of trumpet players. The abdominal scars of 7 headhunters. A gun slip for electric watermelon seeds. To flash a Delta praise for the poets. Because they'll try to shoot us like they shot Henry Dumas. Huh? Because we massacre each other, and Christopher Okigbo is dead. Because I can't make the best of it. Because I'm not a bystander. Because mugging is not my profession. I need one more piss ass night to make a hurricane. I need one more hate mouth racist sucking the other end of a gas pipe to make flames. I need one more good funky blood pack to take forward a Delta praise for the poets. On this day of living dead Dumas, on this day of living dead Okigbo, I need kai kai, I need durbers, I need torn arms, I need cane fields, I need feathers, I need skulls, I need ashes, I need snakes, I need eyeballs, I need cockroaches, I need shark teeth, I need buffalo, I need praise, I need spirits, I need ankles, I need hurricanes, I need gas pipes, I need blood packs, I need to make a Delta praise for the poets. Wow, just beautiful. It brings us this sensation. It brings a lot of sensations. Like you said, resistance. It's fun, right? It's fun to listen to at the same time that we're listening to something deep, just wonderful. Então, eu comentei aqui que é um poema maravilhoso, né? Que nos traz essa sensação de algo profundo, mas ao mesmo tempo de uma forma tão leve, algo alegre, né? É muito, muito importante. Maravilhoso, belíssimo poema. Thank you. Muito obrigada, professora Abena Busia, for your wonderful talk that you've given us today. And we will definitely be inviting you back in 2 years' time, because this event we have it every 2 years. All right. Thank you so much. We greatly appreciate it. Thank you. Sorry, I got to run. Thank you. Yeah, you had a lot of comments from the here in our chat that the poems are lovely, and so I just needed to say that. So thank you very much. So much. All right. E muito obrigada a todas que participaram. Até mais. Bye-bye. Bye.